Eu vou compartilhar aqui, então. Só vou pedir para que vocês me digam o que está aparecendo. Está o PowerPoint, é isso? Tá sim. Ok. Agora, entrou o modo de apresentação? Sim. Sim, entrou. Tá legal. Não, era isso aí, porque parece que finalmente corrigiram, né, que deu uma travada entre o Windows 11 e o Zoom no início. Agora parece que já está certo. Bom, hoje então a gente conversa um pouco, né, sobre esse ensinamento maior de Jesus. Evidentemente, todos vocês, né, que estão aqui sabem qual é esse ensinamento maior, que, aliás, o próprio Jesus nos disse que era o ensinamento maior. E... o microfone é aberto. Na verdade, Jesus nos proporcionou diversos ensinamentos e a gente pode dizer que são ensinamentos insuperáveis, né? Evidentemente, esse grupo aqui seleto reunido, todos 19 pessoas pós-graduados, né, em Espiritismo, sabem qual é. Mas vamos comentar então um pouquinho desses tantos e tantos ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Eu selecionei alguns só para a gente dar uma breve rememorada, mas eu queria começar... engraçado, tem horas que ele não vai. Queria começar com um clipezinho. Na verdade, esse clipe é de uma seguradora tailandesa, e ele representa uma pessoa e, de certa forma, ele tenta agir conforme todos esses ensinamentos que Jesus nos deixa, ou seja, fazendo bem ao outro, tentando ajudar na medida do possível dele, né, que é uma coisa importante, mas ele vai tentando fazer. Possivelmente muitos já conheçam, outros podem não conhecer, então eu vou colocar só para a gente ter uma breve pincelada, é coisa de pouco mais de 3 minutos. Vamos ver então esse clipezinho.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุข
ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Quer dizer, ele, na verdade, ele tenta ajudar, né, dentro daquilo que ele pode fazer, ele quer o bem das pessoas, e, de certa forma, é isso que a gente vai até sentir, até perceber, né, nesse bate-papo nosso de hoje à tarde, a respeito dos ensinamentos de Jesus, que o tempo todo Jesus, ele pensava no quê? Na caridade, na humildade, né, ou seja, no amor, né, e inclusive, Jesus, ele tratava a Deus como Abba. Abba, no aramaico, significa paizinho, né? Ou seja, o pai querido, né? Aquele pai amado. Então, digamos assim, foi isso que Jesus nos trouxe durante todos os seus ensinamentos, é isso que ele nos traz, né? Caridade, humildade, amor. E algumas coisas que ele nos trouxe, nos ensinou, né, que eu pesquei assim, aleatoriamente. Ele nos traz a ideia de reencarnação, né? Então, vem um doutor da lei chamado Nicodemos, mas ele não veio para testar Jesus, ele não veio para propor uma armadilha para Jesus, mas ele veio sinceramente com dúvida, né? E ele se dirige a Jesus dessa forma: sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E aí Jesus lhe responde, né? Responde a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos não entende e questiona Jesus de volta, né? Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Ou seja, Nicodemos estava claramente confuso, ele não entendeu essas palavras de Jesus. E Jesus fala: em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é o simbolismo da água? É a matéria, né? É o elemento material. Na verdade, no útero de nossas mães, nós estamos imersos no líquido amniótico, né? Ou seja, estamos na água, assim, entre aspas, né? Na água. Mas Jesus diz água, ou seja, matéria e espírito, né? Ou seja, não pode entrar no reino de Deus porque não vai passar por todas aquelas provas que nós hoje, na doutrina, já sabemos que nós todos passamos. E Jesus continua falando a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, Jesus faz a diferenciação. Uma coisa é carne, outra coisa é espírito. E diz: não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. E aí fala aquela famosa frase, né? O espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. E assim se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ou seja, quando a gente está desencarnado, o encarnado normalmente não sabe para onde vai, de onde vem o desencarnado, que pode estar perto dele, é a decisão do desencarnado. E aí Nicodemos continua confuso, né? E questiona Jesus: como isso pode acontecer, né? Como isso acontece? E Jesus, aí então, Jesus, ele não continua a conversação nesse sentido, que percebe que Nicodemos está confuso e diz: olha, você é mestre em Israel, ignoras essas coisas, né? E ele diz: não falo senão do que sabemos e não damos testemunho senão do que conhecemos, do que temos visto. Se não me acreditas, né, quando falo das coisas da terra, como você vai me acreditar quando eu falar das coisas do céu?
que são muito mais amplas, né? No espectro espiritual é muito mais amplo do que o espectro material. Isso também, nós que estudamos a doutrina, que conhecemos alguma coisa, a gente sabe que a verdadeira vida é no plano espiritual. Aqui a gente está restrito exatamente pela matéria. Outra coisa que Jesus nos ensina, né? Honrar pai e mãe. Então, na passagem evangélica, ele diz claramente: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e vossa mãe. Esse honrai, ele poderia ter dito amai, né? Mas ele diz honrai. Por que isso, gente? Isso, na verdade, é um corolário da lei geral de caridade e amor ao próximo, né? Ainda mais em relação a nossos pais. Por causa deles ou por aceitação deles que nós estamos tendo essa oportunidade. Então, é um dever, digamos assim, é um crédito, é um benefício que nesta encarnação nós não vamos conseguir quitar, né? Eventualmente, no futuro, talvez, né, porque a gente sabe que as famílias, normalmente elas estão juntas ao longo de gerações, são exceções aqueles que são novos no seio da maioria das famílias. Pode ser que no futuro, esses que foram pais nossos hoje, eles possam ser, sei lá, vamos supor, nossos netos, nossos bisnetos, se é que nós vamos viver esse tempo todo, que é uma forma da gente tentar compensar esse benefício que eles nos prestaram nesta encarnação. E outra coisa, quando Jesus fala em honrar e não amar, né? Ou seja, honrar quer dizer um degrau acima, ou seja, a gente ter atenção para com eles, ou seja, assisti-los, que a gente, quem tem pai velhinho, né? Eu já tive, meus pais já foram velhinhos, a gente vê que eles, a cada momento que passa, a cada ano que passa, eles ficam muito mais dependentes da nossa ajuda, do nosso auxílio, né? Eles já não conseguem fazer determinadas coisas sozinhos, né? Até coisas bobas, sei lá, ir ao banco e tal, já pedem ajuda para se levantar de uma cadeira, ou pedem ajuda para fazer alguma atividade que eles já não conseguem mais. A velhice chega, né? E sim, então honrar significa exatamente isso, assisti-los, né? Acolhê-los, como eles nos acolheram quando nós éramos crianças, né? Ou seja, o ser humano é o animal mais frágil que existe. Se a gente largar um bebê abandonado, ele vai morrer, porque ele não tem como se sustentar sozinho, né? Ele precisa dos pais, ou precisa de alguém que faça o papel de pais para com eles, né? E aqui, quando a gente está falando de pais, a gente não está falando só dos pais biológicos, a gente está falando dos pais que exerceram o papel de pai, eventualmente não sendo biológicos, eventualmente sendo adotivos, ou então pessoas que acolheram uma determinada criança, né? Então, é o papel do pai, né? Não estamos falando apenas do pai biológico. Outra coisa que Jesus nos trouxe, que nos ensinou, pluralidade dos mundos habitados. Então, a gente chega hoje, quando Jesus fala essa frase, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. A gente recentemente pôde estudar um pouco a questão do universo, e a gente vê, por exemplo, a Terra, o nosso sistema solar, está inserido numa galáxia. Nós demos o nome para essa galáxia de Via Láctea. Pode ser que haja um outro sistema solar dentro da Via Láctea, com uma humanidade no nosso nível de evolução ou maior, e que tenha dado outro nome para a Via Láctea, mas já percebe que nós estamos inseridos numa galáxia. Bom, a Via Láctea tem bilhões de sóis, né? Ou seja, de estrelas. Então, tem bilhões de sistemas solares. E o universo tem, sei lá, bilhões, trilhões de galáxias, a gente não sabe exatamente.
Então, vocês vejam a quantidade de mundos que existem no universo. Isso a gente olhando individualmente, cada mundo, cada planeta, né? Agora, cada planeta, e aqui a gente vai tomar o exemplo da Terra, porque é onde nós vivemos, dentro da Terra, nós temos muitas moradas, né? E aí a gente fala do plano espiritual, onde a gente tem desde os planos menos felizes até os planos do nível nosso lar, que é um nível ainda de umbral, mas já é um nível melhor, né? E até as colônias espirituais mais elevadas. Então, vejam bem, mesmo na Terra, isso a gente falando em termos de plano espiritual, nós temos vários níveis de plano espirituais diferentes. Então, quando Jesus fala, há muitas moradas na casa de meu pai, ele não estava exagerando. Só que nós não, na época, e até hoje, alguns de nós não teríamos condição de entender exatamente o que significa essa quantidade de moradas. E ele fala, depois que está falando com os apóstolos, né, que já me tenha ido e tiver preparado o lugar, eu vou voltar, vos retirar para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. Jesus nos ensina também a conhecermos a árvore por seus frutos, né? Ou seja, em várias passagens ele diz algo nesse sentido, que a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Então, a gente conhece a árvore de acordo com seu fruto. E ele faz um exemplo até mais material, né? Ou seja, não se colhem figos nos espinheiros, nem uvas nas sarças. E aí ele faz a comparação com quem? Conosco, com o ser humano. E ele diz, o ser humano de bem, ele tira as boas coisas do quê? Da onde? Do bom tesouro do seu coração. O mal vai tirar as más coisas do mau tesouro do seu coração. E ele diz, porque a boca fala daquilo que está no coração. Então, e depois ele fala, né? Tome cuidado onde você coloca o seu tesouro, porque é lá que estará o seu coração. Né? Então, não coloque o seu tesouro onde os ladrões o roubem, né? Onde a traça o roa, né? Quer dizer, não colocar o tesouro nas coisas materiais, né? Mas sim nas coisas celestiais. Faz um alerta, né? A respeito disso, que ele começou falando das árvores, das árvores que dão os bons frutos e das árvores que dão maus frutos. E ele fala, então, já que está falando da humanidade, né? Dos falsos profetas, que vão vir envoltos em peles de ovelha, né? Vão vir disfarçados, mas que por dentro são lobos e lobos ferozes, né? São rapinantes. A gente também vai conhecê-los exatamente por isso, pelos seus frutos. A gente vai saber qual é o objetivo desse profeta, né? Ou seja, o que o profeta está fazendo de bom, né? Ou está fazendo de bem só para ele, não está fazendo de bem para os outros, ou está explorando alguém. Isso a gente vê claramente por aquilo que eles fazem. E ele continua questionando, a gente pode colher uva nos espinheiros, pode colher figo nas sarças? Evidentemente que não, né? E ele repete a questão da árvore boa com fruto bom, árvore má com fruto mau. E faz até um alerta, né? Ele diz, olha, cuidado, para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e vão seduzir a muitos. Fala de novo dos falsos profetas, né? Porque aí sim vai haver muita persistência no erro, e isso aí é uma coisa que hoje a gente vê, né? Caramba, pessoas que insistem em errar, né? E se lembra daquela frase do Einstein, né? Assim, não há sentido em você fazer sempre a mesma coisa e querer ter resultados diferentes. Não existe, né? E aí ele diz, mas por causa dessa persistência no erro, a caridade de muitas pessoas vai esfriar. E ele diz, mas aquele que perseverar, ou seja, aquele que mantiver a chama acesa até o final, se salvará. E ele termina exatamente desse alerta dessa forma. Se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali,
Não acrediteis, porque falsos cristos e falsos profetas farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então, sim, é preciso observar o quê? O fruto, né? Ou seja, o que esse grande profeta, no fim das contas, ele está fazendo? É algo positivo? É algo que ajuda os outros? Ou ele está simplesmente se aproveitando das outras pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente pode observar com uma certa facilidade. Jesus nos ensinou o perdão das ofensas. Importante, né? Às vezes é difícil, né? A gente, puxa vida e tal, dada a nossa inferioridade, às vezes é difícil a gente perdoar. Mas Jesus nos ensinou. E de que forma? Essa, para mim, é a lapidar, né? Ele nos diz, né? Bem-aventurados os que têm misericórdia, porque eles vão receber misericórdia, né? Ou seja, quem perdoa vai ser perdoado também. Ou seja, se a gente vai plantar alguma coisa, plantemos o perdão, porque nós vamos colher o perdão, né? Quem planta o ódio, colhe o ódio. E ele continua, complementa, né? Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. A lei divina, né, gente? A gente semeia o que quiser, mas a gente colhe exatamente aquilo que a gente semear. Não tem... A lei é imutável nesse aspecto, né? Eterna e imutável. É uma coisa interessante, né? Achei muito bonito que ele diz, né? Vem cá, se o teu irmão errou, vai conversar com ele em particular. Só vocês dois. Se ele te ouvir, se ele concordar contigo, você ganhou o seu irmão, né? E também fala em outra parte, né? Ele nos diz, né? Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho. É a melhor das situações, a melhor das possibilidades. E aí vem aquela famosa frase de Pedro, né? Mas, mestre, quantas vezes eu vou perdoar meu irmão se ele errou, né, contra mim? Até 7 vezes? E aí Jesus dá aquela também célebre resposta. Não digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Gente, por que o 70 vezes 7 vezes, né? Porque a pessoa que tem a sequela de matemática, como eu tenho, num instante ela faz a conta, né? Então vai ver, ó, 490. Então tem que perdoar até 490 vezes. Mas a ideia não é essa. A ideia é a seguinte: naquele tempo, e a gente está falando de uma sociedade eminentemente agrícola e coletora, né? Que foi a época que Jesus veio, há 2000 anos atrás. As pessoas não tinham posses em quantidade, né? Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não vou mais não. As pessoas não tinham. Então, por exemplo, a pessoa morava numa casa simples, ela tinha, sei lá, vou chutar aqui, ela tinha suas galinhas, ela tinha seus porquinhos, tinha umas ovelhas, lá na Palestina devia ser ovelha, né? Tinha suas ovelhas e tal, mas eles não tinham grande quantidade de coisas. Então, quando você falava para uma pessoa 70 vezes 7 vezes, isso era o equivalente a dizer um número muito grande, né? Ou seja, é praticamente sempre. Então, quando Jesus fala até 70 vezes 7 vezes, a gente pode traduzir hoje para perdoa sempre. É isso que Jesus quis dizer. Jesus nos ensinou a ter fé, né? E tem essa passagem, né, que é muito bonita, né, que também ficou imortalizada, porque um homem que tinha um filho possuído, né, o homem chamava o filho de lunático, e dizia que o filho sofria muito porque virava e mexia, ele caía no fogo, e às vezes caía dentro d'água, em algum rio, sei lá, alguma poça d'água, não sei o que era. Mas esse homem leva o filho para os apóstolos,
e os apóstolos não conseguiram curá-lo, ou seja, não conseguiram desobsidiá-lo. E aí Jesus, naquele momento, acho que Jesus deu uma espécie de bronca, né, nos apóstolos e falou, né, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E aí trouxeram o menino, Jesus expulsa o obsessor, né, do menino, que no mesmo instante ficou são, né, ficou tranquilo, recobrou sua consciência totalmente. E aí os apóstolos procuram Jesus em particular, né, e perguntam para ele, mas vem cá, por que que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E aí Jesus responde, por causa da vossa incredulidade, ou seja, por causa da sua falta de fé, né? A falta de fé sua, vocês não conseguiram curar. E Jesus complementa, né? Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é um negócio pequenininho, né? Vocês iam dizer a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. E um pouco depois, Jesus complementa e diz também aquela famosa frase, né? Sois deuses, tudo que faço podereis fazer e até muito mais. Então, Jesus, ele sabia da qualidade do ser humano, né? E ele, ser humano, então, maior, já desenvolvido, já evoluído. Então, era uma aula que ele estava dando aos apóstolos, dizendo, olha, se vocês tiverem fé, vocês conseguem fazer tudo que eu faço. Evidentemente, os apóstolos ainda iriam reencarnar muitas vezes, né, no caminho de evolução de cada um. Mas todos nós, né, todos nós aqui reunidos, um dia seremos espíritos puros e conseguiremos, teremos capacidades intrínsecas muito maiores do que nós temos hoje e responsabilidades explícitas muito maiores do que nós temos hoje. Quando Jesus fala em montanhas, né, ou seja, remover a montanha, ele não está falando da montanha material. Ele está falando das nossas dificuldades, dos nossos obstáculos, dos nossos preconceitos. São coisas que a gente tem que remover, a gente tem que ter fé, né, e tem que sobrepujar de maneira positiva, sem ferir ninguém, sem magoar ninguém. Essa fé que Jesus nos fala é sempre a fé raciocinada. Nunca é fé cega, né? Então, a gente vê que na doutrina não há dogmas. Tudo que é dito, tudo que é explicado tem um porquê, né? Todo efeito tem uma causa, né? E toda causa tem um efeito. Então, não há a imposição de nada. Tudo é esclarecido, tudo é dito por que acontece, como acontece. Por que isso? Porque a fé cega leva ao fanatismo. Sempre levou na história da humanidade. Até hoje, a gente vê escolas religiosas que são um verdadeiro fanatismo, né? Então, fé cega não dá, é fé raciocinada. Jesus nos ensinou a orar, né? Não vou nem falar da oração dominical, mas Jesus nos ensina como orar. Ele nos diz, olha, quando vocês orarem, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelas outras pessoas. Digo-vos em verdade que, nesse caso, eles já receberam sua recompensa. Quando vocês quiserem orar, entra no vosso quarto, né, ou em qualquer lugar que vocês possam estar sozinhos, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. E ele continua, não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, que imaginam que pela quantidade de palavras é que serão atendidos. Não sejam semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes mesmo que peçamos, né? Ou seja, vocês acham que Deus não sabe do que nós precisamos? É claro que sabe, mas, evidentemente, nós, como filhos, em respeito a Ele, vamos pedir, né? Vamos pedir principalmente o quê? Resignação, força,
para a nossa caminhada. É isso que nós vamos pedir, né? Mas Deus sabe do que a gente precisa exatamente. E outra coisa importante, antes da gente orar, né? Se a gente tiver qualquer coisa contra alguém, perdoa antes, né? Por quê? Porque se a gente entrar na oração irritado, magoado, querendo tirar contas com alguém, não vai dar certo, né? A gente vai estar o quê? Violando a lei. A gente não vai estar plantando, digamos assim, irritação, a gente vai estar plantando raiva, né? E vamos colher o quê? Exatamente isso. Então, antes de orar, perdoa todo mundo, né? Não estou com bronca de ninguém, não quero mal a ninguém, pelo contrário, quero o bem das pessoas. Jesus complementa, né? Jesus reafirma, se não perdoardes, também não serão perdoados. E aí, Jesus, sobre isso, ele fala também uma parábola bastante conhecida, daquelas pessoas que colocavam a confiança em si mesmos, né, como sendo justos, e tinham um verdadeiro desprezo pelas outras pessoas, que é a parábola do publicano, né? Então, ele contou a história de dois homens que subiram no templo para orar, um fariseu e um publicano. E o fariseu orava da seguinte forma: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano, ou seja, arrasou, né? Os outros são ladrões, injustos e adúlteros. Ele é legal, ele é bonzinho. E até o publicano que estava ali perto levou a dele também, né? E aí ele continua: jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Enquanto isso, o publicano, ele não ousava sequer erguer os olhos e batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador, ou seja, eu erro, né? Eu erro, e ele tinha, quando ele faz isso, ele tinha consciência dos erros dele. E tinha vergonha, pedia perdão a Deus, né? Piedade de mim. E aí Jesus termina a parábola dizendo que o publicano voltou para casa justificado, mas o fariseu não, né? Porque aquele que se eleva, aquele que se orgulha, aquele que tem desprezo pelos outros será rebaixado, e aquele que se humilha, aquele que reconhece os erros, aquele que pede perdão pelos erros, será elevado. Por quê? Já caminhou, ou seja, já entendeu que errou e certamente vai querer corrigir os erros que tenha cometido. Então, a oração deve ser concisa, deve ser simples, não precisa de palavras rebuscadas, não precisa de um dicionário. Agora, tem que vir do coração, né? Então, quanto mais a oração ela é mais forte, quanto mais ela venha do coração. Então, a quantidade de palavras não quer dizer nada, mas a qualidade do sentimento que está na oração quer dizer tudo. Antes de orar, sempre com o perdão zerado, ou seja, gente, tenho fé na humanidade, acho que as pessoas vão ser espíritos puros, pode ser que esteja numa situação difícil agora, mas vão sair, vão melhorar, vão crescer. Então, perdão para todos, né? Perdão a todos antes de orar. E se vocês me permitirem, eu sou um testemunho, né, já aconteceu comigo, eu tive um chefe implicante há muitos anos, mas muitos anos mesmo, na iniciativa privada. E na iniciativa privada, se você bobear, teu chefe te demite, né? Então, mas eu era muito certinho, né? Então, não deixava furo, eu fazia as coisas direitinho, mas assim, na medida da minha inferioridade, se eu pudesse cutucar ele, eu cutucava, né? E ele irritado comigo, mas tentando me pegar, não conseguia, e eu fazendo as coisas na medida do possível, cutucando ele, né? Aí chegou uma hora, sei lá, depois de um mês, 2, não me lembro, eu cansei. Aí eu pensei, não, isso aí não é legal, né? Acho que vou ficar desse jeito assim não é bom. E aí, antes de dormir, eu fazia minhas preces,
Aí eu não pedia para ele, eu pedia para o anjo da guarda dele, né? Eu disse assim, pô, vamos, né? Que ele fique bem, que ele fique em paz, que ele pare de me atazanar, que eu também eu erro, mas porque ele me atazana, né? Aquele negócio, né? Aquele jogo de empurra. Gente, vocês não acreditam. 2 semanas depois, no máximo, que eu comecei a fazer minhas preces diárias pedindo isso, o cara ficou meu amigo, mas amigo mesmo. Já não ficava procurando brecha para me pegar, nada disso, né? Então, sabe, funciona, a coisa existe, né? A coisa, até em termos de transmissão de pensamento, eu acredito que a outra pessoa receba os nossos pensamentos e a própria tendência dela mude em relação a gente, né? As próprias impressões dela a nosso respeito mudam. Então, gente, falei para caramba, né? E ainda não falei do mandamento maior que todos vocês sabem, né? Porque vocês são pós-graduados em Espiritismo. Então, e o ensinamento maior de Jesus, dito pelo próprio Jesus como sendo o maior mandamento de todos? Exatamente nessa parábola, né, que os fariseus vieram para exatamente propor uma armadilha a Jesus, né? E ele questiona, né, mestre, qual o mandamento maior da lei? Então, na tentativa de ver se Jesus caía em algum erro que eles pudessem acusá-lo de alguma coisa. E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Então, quando Jesus diz o maior e o primeiro, não há nada acima disso, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior mandamento. Só que Jesus complementa. Aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Ou seja, Jesus iguala os 2 mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, todos os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então, gente, quando a gente conseguir viver a nossa vida, respeitando esses 2 mandamentos integralmente, nós não estaremos mais no mundo de provas e expiações. Não estaremos mais nem no mundo de regeneração. Nós já estaremos no mundo ditoso, no mundo celestial, né? Já seremos o quê? Bons espíritos, seremos espíritos superiores, né? E quando a gente entender tudo completamente, aí sim seremos espíritos puros. Essa consolidação, né, desses 2 ensinamentos, ela só vai se estabelecer quando a gente entender que é impossível amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo. E vamos ver o porquê. Em qualquer atitude negativa que a gente tenha para com a outra pessoa, é a Deus que estamos atingindo. A gente sempre fala, né? A centelha divina está em cada um de nós, né? No nosso espírito, é verdade. Né? Ou seja, aquela é a centelha divina, nosso espírito é a centelha divina, né? Estamos falando de espírito. E todos nós temos a centelha divina. Então, quando a gente tem uma atitude negativa para com a outra pessoa, a gente está tendo uma atitude negativa para com a outra centelha divina, que está ali na nossa frente. Aí vocês podem me dizer, mas pô, tem gente que a centelha divina está meio sujinha de carvão, né? Está meio escondida, está meio complicada, a pessoa só faz besteira. É verdade, mas a centelha divina está ali. Ela vai crescer, ela vai evoluir, ela vai ser um espírito bom, ela vai ser um espírito superior, vai ser um espírito puro. E a gente não pode esquecer, semeou, colheu. Então, o que a gente semear, a gente vai colher. E sobre isso, Madre Teresa tem uma frase que corrobora isso, né? Corrobora isso que a gente está refletindo, que é a seguinte: dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que, no fim das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Por quê? Porque o outro também tem a centelha divina. Então, quando você está lidando com o outro, você está lidando com Deus também.
Quando Jesus nos diz, né, não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem, né, a gente chama isso de regra de ouro. Por quê? E ela também, né, estabelece o quê? Os limites da nossa liberdade, nos orienta como viver em sociedade, né, não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem, né, conforme os direitos e deveres que nos cabem. E à medida que a gente evolui, esses direitos vão crescer e os deveres também vão crescer. Só que tem gente que não pensa como a gente, por incrível que pareça, né? Nós que só pensamos tudo corretamente, né? Nós temos a verdade no nosso bolso. Como é que a gente lida com as pessoas que não querem ser tratados como nós imaginamos que gostaríamos de sermos tratados, como nós gostaríamos? Então, aí a gente aplica a regra de Platino ou a regra de empatia, ou seja, fazer aos outros o que eles querem que lhes seja feito, ou seja, respeitar a individualidade, respeitar as diferenças, porque muitas vezes a maneira como a gente gosta de ser tratado não é a mesma que o nosso próximo imagina que seja a que ele quer, né? Não é a que ele acha mais adequado. Então a gente tem que se adequar ao que ele gostaria de receber, o tratamento que ele gostaria de ter, né? E um grande exemplo disso é o próprio Bartimeu, o cego de Jericó. Quando Bartimeu vai procurar Jesus, é evidente que Jesus não precisava perguntar nada a Bartimeu. Ele sabia o que Bartimeu queria, né? Mas Jesus respeitou o livre-arbítrio de Bartimeu e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ou seja, em vez de Jesus dizer para Bartimeu, assim, sem nem perguntar nada para ele, ó, espera aí que eu já vou te curar. Não, ele sabia, mas ele pergunta: o que queres que te faça? E Bartimeu responde: Senhor, que eu veja novamente, que eu possa ver novamente. Eu leio isso aqui, gente, eu me arrepio dos pés à cabeça, porque um espírito dessa magnitude nos dando aula de respeito ao livre-arbítrio dos outros, né, do outro. É muito bonito. E a parábola do bom samaritano, que talvez seja o maior exemplo de amor ao próximo que Jesus nos transmitiu por conta das palavras que nós entendíamos naquele tempo, que todos vocês já sabem também, né? Ou seja, aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, que foi assaltado, foi espancado, foi roubado e deixaram ele na estrada semi-morto. Aí passa um sacerdote, olha e vai adiante, não faz nada. Passa um levita, também olha, não faz nada, vai adiante. Mais um samaritano, e os samaritanos não eram bem vistos naquela época, que os samaritanos eles tinham uma concepção própria da religião judaica. Então, os fariseus não gostavam, os levitas também não gostavam, né? Os saduceus, sei lá, não gostavam. O samaritano, que era rejeitado pelas outras tribos judaicas, né? Ele se toca, tem compaixão, vai até o homem, vê que ele está ferido e trata ele com compaixão. E aí ele coloca óleo e vinho, porque naquele tempo eles não tinham a concepção de antisséptico, né, que nós temos hoje, mas eles usavam óleo e vinho como antisséptico. E aí passa nas feridas do cara e tal, coloca o cara no cavalo dele e leva para uma hospedaria na cidade mais próxima da onde eles estavam. No dia seguinte, ele dá 2 denários para o hospedeiro, né, para o dono da hospedaria, e diz: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. E aí Jesus pergunta ao doutor da lei: qual desses 3 te parece ter sido o mais próximo daquele que cair em poder dos ladrões? E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. É óbvio, né? E aí Jesus responde: então vai e faz o mesmo. Esse é o maior exemplo de amor ao próximo, talvez, que Jesus tenha nos legado como história, para que nossa compreensão conseguisse alcançar naquele tempo. Então, meus amigos, todos os ensinamentos de Jesus se resumem no quê? Na caridade e na humildade. Obviamente, a gente vê o quê? O amor por trás. E essas duas virtudes, elas são contrárias aos nossos maiores males, que são egoísmo e orgulho. Jesus nos aponta essas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade,
quando ele nos diz bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Amai vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem, lembrando sempre da regra de Platino. Às vezes o próximo quer outra coisa, a gente tem que entender o que o outro quer também. Amai os vossos inimigos, não no sentido de sair beijando e abraçando, mas não querer mal e querer bem. Querer que as pessoas vivam bacana, que elas tenham uma boa possibilidade de desenvolvimento, que elas possam viver com tranquilidade, sem ninguém perturbando, né? Querer o bem da pessoa. Perdoai as ofensas, ou seja, se a gente quer ser perdoado, vamos perdoar primeiro. Praticar o bem sem ostentação, não saiba a vossa mão direita o que dê a vossa mão esquerda. E vamos nos julgar antes de julgar o próximo. Então, se a gente está julgando alguém, primeiro, o que nós fizemos de bom? O que nós fizemos de ruim? O que a gente pode corrigir? Quais são as atitudes que a gente pode ter para corrigir um mal que tenha sido feito ou nessa encarnação e outra que nós não conheçamos? Mas quais são as nossas atitudes que podem ser melhoradas, né? Então, isso a gente tem que ver antes de olhar o cisco no olho do nosso irmão. Meus irmãos, era isso que eu tinha para trazer para vocês, cobrir de uma forma ampla, né, esse texto, né, essa sugestão de estudo. E era isso que eu tinha para trazer para vocês na tarde de hoje. Muita paz a todos. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Nós gostaríamos de pedir